Irmão, graça e paz. Olha que terça-feira abençoada. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. E eu gostaria de meditar um pouco aqui sobre a seguinte questão: a pregação aos ouvidos e aos olhos da credibilidade à evangelização. Ok, querido? Que assunto importante, evangelização. Tá ok? E lemos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 ao 8, que vai dizer assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe justamente a Cristo. Então as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois o espírito imundo de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Olha aí que versículos tão pequenos e tão profundos, né, irmãos? Estamos trabalhando, né, nessa série justamente de Atos dos Apóstolos, falando sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E tem se mostrado cada dia mais o Espírito Santo presente nas nossas vidas, irmãos. E justamente o tema vai trazer que a evangelização que transpõe fronteiras, não é isso mesmo? Jesus disse assim: por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. E o evangelho tem cumprido essa missão, né? Através da igreja. A igreja tem pregado através de fronteiras, missionário, tanto estadual, municipal, como mundial, tem levado o evangelho a todo mundo. E aqui nós vamos ver justamente, falando sobre os diáconos, a escolha dos diáconos, 7 diáconos, e aqui está o destaque justamente, né, de Filipe. Tivemos Estevão, que foi apedrejado, morreu, o primeiro mártir do cristianismo, e agora Filipe, meus irmãos, faz um trabalho extraordinário. E percebemos que aqui há 4 pontos importantes para o pregador, né? Ou para o evangelho. Ou seja, para que o evangelho se expanda às fronteiras, é preciso o pregador, é preciso a audiência, é preciso a mensagem e o resultado. Olha, 4 coisas importantes que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, quando nós percebemos essa grande realidade, não é? Nós vamos verificar aqui que o diácono Filipe, ele é o pregador. Foi ele que levou a palavra, ok, irmãos? E quando ele leva a palavra para quem? Para os samaritanos, que é a audiência. Era eles quem escutavam o evangelho. E, na verdade, Cristo é o conteúdo da mensagem, né? A mensagem que Filipe falava, pregava, era Cristo crucificado e ressuscitado. E que ele veio justamente morrer pelo meu pecado e pelo teu pecado. Tá certo, queridos? E o resultado foi o quê? A grande alegria e muitas vidas entregues ao Senhor. E é isso aí que o Evangelho precisa ser justamente visualizado hoje. Tá ok, irmãos? Pregar o Evangelho para a multidão, para o mundo inteiro, para que o mundo se converta e haja grandes conversões e alegria no Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então, meus irmãos, nós vemos aqui 3 verdades que devem ser destacadas. A primeira verdade é que o Evangelho rompeu a barreira do preconceito, ok? Você viram aqui no versículo 5 que ele diz assim, diz aqui, Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciavam o Evangelho. Então Samaria era um povo justamente preconceituado, né? Porque muitas pessoas têm preconceito do povo de Samaria. Os samaritanos eram um povo mestiço, ou seja, ele era meio judeu e meio gentil. Ok? Por quê? Porque houve ali a miscigenação com os povos pagãos. Ou seja, eles se misturaram com o povo pagão. E Jesus manda realmente, Deus manda desde o Velho Testamento, que se separem, não se misturem.
e eles se misturaram. Então foi o que aconteceu aqui. Então os samaritanos instituíram novos sacerdotes e rejeitaram o Antigo Testamento, exceto o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Para isso existia isso. Então houve esse preconceito. Mas acontece o seguinte, que Filipe vai lá e começa a pregar. E quando ele começa a pregar que Cristo deu a sua vida por nós e trouxe esse evangelho, então os judeus samaritanos viram justamente, aliás, os judeus viram os samaritanos exatamente como os hereges de forma sistemática, discriminados. Mas vamos ver ainda também, em segundo lugar, segunda lição, a pregação foi endereçada aos ouvidos e aos olhos. Olha, irmão, você sabe que expressão é essa? Então, vemos que as pessoas, na verdade, não só ouviam o evangelho, mas, sobretudo, o que acontecia aqui? Então, eles também viam as coisas que Filipe fazia. Vocês entenderam? Então, trocando em miúdos. Então, aquilo que eles pregavam, então o povo ouviam e viam a palavra. Testemunho, é isso que nós precisamos. Hoje, o que nós precisamos para o nosso templo é testemunho. E, em terceiro lugar, nós vemos que houve um impacto de prodígios e alegria. Então, foi o que aconteceu. Filipe, quando começou a pregar, irmãos, a palavra, então começou a curar pessoas, começou a pessoas se converterem, os cegos começaram a ver, os coxos e aleijados começaram a andar. Então foi o que aconteceu aqui, é um resultado, não é, de um impacto de prodígios e alegria. Vocês já pensaram uma pessoa cega tantos anos começar a ver? Foi isso que o Evangelho trouxe. Foi isso que Filipe falou. E o Evangelho traz isso. Traz transformação. Traz vida. Que magnífico, né, irmãos? Hoje à noite, irmãos, estamos aqui com esse estudo maravilhoso para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? É o nome de Jesus que vai ser glorificado. Nossas vidas vão ser edificadas. E você está convidado. Um convite todo especial para você hoje, sem falta, estar no PG mais próximo da tua residência. Escolha aí, 4 PG à tua disposição. Vem para o PG. Estamos esperando por você com esse estudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe, irmãos.